Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Ainda que existam semelhanças notáveis entre doutrina filosófica e teorias, diferenças sutis, porém importantes, são também evidentes, principalmente quando nos referimos a teorias científicas. Sem dúvida, neste caso, a diferença essencial reside no fato das teorias científicas apoiarem-se no método científico e, consequentemente, na experimentação. Não obstante, por trás dessa argumentação algorítmica, aspectos importantes e relativos tanto às semelhanças quanto às diferenças acabam por ficar apenas subentendidos e, via de regra, ignorados. A ciência na antiguidade formava um corpo único com a filosofia, e em decorrência disso, não é fácil, utilizando-se os critérios atuais, a delimitarem essas duas áreas do conhecimento. Reconhecer uma autêntica ciência antiga a se apoiar na experimentação. Não havia preocupação em distinguir a doutrina filosófica de científica, no sentido que hoje se dá aos termos. Pelo contrário, as experiências, quando passíveis de execução, destinavam-se mais a somar argumentos favoráveis a uma doutrina mais geral do que a propor leis particulares ou específicas. À medida em que os equipamentos laboratoriais foram se sofisticando, o ser humano passou a valorizar a especialização. Na antiguidade, graças aos parcos recursos experimentais, seguia-se um caminho inverso, caminhar do geral para o particular. Ora, a observação do geral presta-se mais às argumentações do que às medições. E argumentos deste tipo prestam mais às críticas através do diálogo do que às contraprovas experimentais. E a sistematização dos conhecimentos assim adquiridos, ainda que eventualmente comprovados para casos particulares através da experimentação, assume a condição de doutrina. Em essência, não há como distinguir o ideal perseguido por um filósofo na antiguidade daquele perseguido pelos proponentes das teorias científicas unificadoras, ainda que os seus pontos de partida sejam à primeira vista antagônicos. Importante deixar claro que a experimentação não é exclusivamente da ciência moderna. Experimentadores como Arquimedes, Aristóteles ou Heron não ficam nada a dever aos melhores experimentadores da atualidade. Houve sim um novo enfoque da experimentação na atualidade, a propor uma delimitação entre o pretenso conhecimento objetivo produzido pela ciência e o conhecimento filosófico, a se apoiar no racionalismo subjetivo. O atomismo grego, átomo, tem o significado de coisas que não podem ser divididas, e uma doutrina filosófica destinada a explicar fenômenos complexos de associação de fatores unitários. Tem um critério exato, infinito, e ao mesmo tempo exato, no qual eles estão em movimentos eternos. Em um senso estrito, caracteriza-se por assumir átomos qualitativamente idênticos a diferenciar entre si, somente em forma de tamanho e movimento. Ainda que muitos físicos tenham se mostrado céticos quanto ao surgimento do atomismo e sua evolução para a teoria atômica da matéria, está lentamente foi se acoplando à química experimental com Proust. Estas últimas complementares a nascente teoria atômica de Dalton. A teoria atômica somente chegou a ser definitivamente aceita em química após a síntese efetuada por Canizari, em que revigorou as ideias do advogado ao elucidar palavras relativas a notações químicas, fórmulas químicas destinadas a esclarecer como os átomos se associarem em moléculas. O atomismo é a teoria do atômico. Nos moldes da ciência moderna, o racionalismo grego era ainda a única maneira de verificar o atomismo perfeito. Graças a essa limitação instrumental, o atomismo parece ser o protótipo da era do conhecimento, onde se nota com mais nitidez a evolução dos métodos de produção de conhecimentos, partindo de um caráter durante doutrinário ainda aceito no século XVII, prosseguindo por vias filosóficos científicos, ora, a privilegiar evidências experimentais indiretas, ora, a acompanhar argumentações metafísicas às novas teorias, até chegarmos nas modernas teorias atômicas da atualidade. Percebe-se então que está na área do conhecimento ainda não se libertou totalmente deste caráter doutrinário, e não é possível que estejamos a meio caminho de perceber que o átomo de Dalton está para os átomos democráticos, assim como a nossa galáxia, para a Terra. Quem sabe seja este o motivo pelo qual a profecia de Exberg, vide cabeçalho deste capítulo, esteja tardando tanto para concretizar. O ponto da partida interessa aos cientistas no século XVII a promoverem a uma revisão do atomismo democrático parece ter sido percepção manifestada por Galileu em 1638 sobre uma possível existência do vácuo. Até então, prevalecia as ideias de descartar e negar o vácuo e propor a existência dos vórtices criados por movimentos conjuntos de partículas.
com cada um ocupando sucessivamente os locais desocupados pelas outras. O vácuo foi demonstrado alguns anos mais tarde por franceses específicos de Davi, e a partir de 1858, Boller iniciou uma série de experiências, a culminar com a lei que deu seu nome e a relacionar pressões de fenômeno de gás. A partir dessa experiência, Boller começou a estudar os gases de partículas associadas em moléculas, testando diversas propriedades dos gases relacionadas ao tipo de associação. Darwin começa falando da importância da sua viagem ao redor do mundo a bordo do navio HMS Beagle, principalmente suas observações sobre a distribuição das espécies na América do Sul e suas relações geológicas dos habitantes atuais e passados deste continente. Darwin também menciona a importância da contribuição de Alfred Russel Wallace, co-descobridor do mecanismo da seleção natural e a apresentação conjunta deste mecanismo na Sociedade Linneana de Londres por Charles Lyell e Joseph Walker, em 1858. Darwin critica o livro Basis of the Natural History of Creation, um best-seller publicado anonimamente em 1844, que falava da transformação das espécies, mas que não apresentava uma explicação para tais mudanças. Darwin ressalta que a origem das espécies é somente um resumo de suas ideias. Não tenho dúvida de que a visão da maioria dos naturalistas possui é que, previamente, também tinha de que cada espécie foi criada independentemente é errônea. Estou totalmente convencido de que as espécies não são imutáveis, mas que aquelas que pertencem ao que chamamos de mesmo gênero são descendentes diretos de alguma outra espécie, geralmente extinta, da mesma forma que as variedades reconhecidas de qualquer espécie são descendentes daquela espécie. Além disso, estou convencido que a seleção natural é o meio principal, mas não exclusivo, de modificação. O marxismo é o conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaboradas primeiramente por Karl Marx e Friedrich Engels e desenvolvidas mais tarde por outros seguidores. Baseado na concepção materialista e dialética da história, interpreta a vida social conforme a dinâmica da base produtiva da sociedade e das lutas de classes daí consequentes. O marxismo compreende o homem como um ser social histórico que possui a capacidade de trabalhar e desenvolver a produtividade do trabalho, o que diferencia os homens dos outros animais, possibilita o progresso de sua emancipação e da escassez da natureza, o que proporciona o desenvolvimento das potencialidades humanas. A luta comunista se resume à emancipação do proletariado por meio da liberação da classe operária, dos trabalhadores da cidade e do campo, em aliança política, rompam na raiz a propriedade privada burguesa, transformando a base produtiva no sentido de socialização dos meios de produção para a realização do trabalho livremente associado, o comunismo, abolindo as classes sociais existentes e orientando a produção sob o controle social dos próprios produtores, de acordo com os interesses humanos e naturais. No entanto, o marxismo ultrapassou as ideias de seus percussores, tornando-se uma corrente político-teórica que abrange uma ampla gama de pensadores e militantes, nem sempre conscientes, e assumindo posições teóricas e políticas, às vezes antagônicas, tornando-se necessário observar as diferentes definições do marxismo e de suas diversas tendências, especialmente a social-democracia, o bolchevismo, o esquerdismo e o comunismo dos conselhos.